Bíblias, meus irmãos, 21 de Êxodo, 21, versículo 1 ao 6. Aleluia. Desliga esse outro. Tá, né? Isso. Aleluia, Jesus. Isso. Aleluias. Glória a Deus, como o Senhor é bom, né? Maravilhoso, poderoso. Diga-se, irmãos, se você pode. Eu sou servo do Senhor. Mas hoje eu vou ficar sabendo que ainda eu sou um servo, um escravo de Jesus em outro nível. Amém. Glória a Deus. É só pôr aí o pendrive. E é porque não tem que aumentar bem. Você sabe onde que é, né, Tanaína? Vai lá, faz para nós, ajuda o André. Meus irmãos, capítulo 21, versículo 1 ao 6 de Êxodo. Isso. Desse jeito tá bom nessa altura. Põe aí, projeta para nós, irmão André. Estou começando a mensagem mais cedo, porque ela é um pouco comprida, mas porque é importante a gente entendimento, né? Que não é. Ah, tá aqui. Não pode aumentar muito por conta dos ouvintes, né? Estão vindo e aí atrapalha. Mas aí tá bom. Um pouquinho mais só. Isso. Então vamos ler, né? Diz assim: são estas as leis que não está todo, né, André? Que vocês proclamará ao povo. Se você comprar um escravo meu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. E se chegou solteiro sairá. E receberá a liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e este lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os seus filhos pertencem ao seu senhor. Somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar: eu amo o meu senhor e a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre. Isso é o último? Não, né? O seu senhor o levará perante os juízes e terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha, assim ele será escravo por toda a vida. Esse é o 6, André? Tem mais, né? Se o homem... Tem aí, né? Isso, então, obrigado. Então nós, hoje, vamos falar sobre essa questão. Como eu disse assim, que nós vamos ver que tem mais um nível de servo, né? E esse nível, meus irmãos, é o escravo da orelha furada. Eu gostaria que o irmão André procurasse uma foto que tem aí e de uma orelha furada. Essa orelha é furada com aqueles alargador, porém era um pouco semelhante. Acho que vocês já viram as pessoas com aquele, né, furado. Não dá para ver, né? Nem vocês aí não dá, né? Nosso data show tem que ser trocado mesmo. Jesus dará a vitória. Mas eu creio que vocês já viram aquelas pessoas, aqueles jovens que alargam, né, as suas orelhas. E quando tira aquele alargador, fica aquele buraco. Era algo bem parecido. Era algo bem parecido com aquilo furado. Era o que acontecia com a pessoa que decidia ser um escravo por toda a vida. Mas, meus irmãos,
Antes disso, eu queria entrar só um pouquinho aqui sobre a escravidão negra no Brasil. Nós somos um país que foi construído pelas costas dos negros, dos escravos, onde milhares e milhares ou milhões de escravos foram trazidos, de pessoas lá da África foram trazidas para o Brasil para servir como escravo. Não existe registros precisos, mas se data que os primeiros escravos chegaram aqui no Brasil entre 1538, mais ou menos. Trazido por um homem chamado Jorge Lopes Bichorda, que ele era redentário. Ele tinha o direito de tirar as madeiras de pau-brasil, e ele que trouxe os primeiros escravos para o Brasil. E daí nós já conhecemos a história, que houve muitas atrocidades, pessoas que foram torturadas, pessoas que perderam seus dentes, pessoas que eram surrados, pessoas que trabalhavam, viviam em senzalas, porque não tinham o direito de escolher. Eles não tinham direito de nada, a não ser de trabalhar. E foi uma luta até que essas pessoas elas se tornassem livres. Em 1850, houve a promulgação da lei Eusébio de Queiroz, que acabou definitivamente com o tráfico negreiro intercontinental, e com isso acabou as ofertas de escravos. Os escravos não foram mais trazidos para o Brasil. Então os que eram nascidos aqui eram vendidos, eram comerciados, mas não eram mais trazidos de lá. Então em 1865, crescia as pressões internacionais sobre o Brasil, que era a única nação americana a manter os escravos. O Brasil sempre por último, né? Sempre aproveitando o máximo de todas as coisas. Já em 1871, a promulgação da Lei Rio Branco, mais conhecida como Lei do Ventre Livre, onde aqueles que nasciam já não eram mais escravos. Eles ganhavam automaticamente a sua liberdade. Já em 1872, veio o primeiro recenseamento geral do Império, ou seja, o primeiro censo demográfico. Podemos dizer que um censo aí do IBGE, como é conhecido hoje, foi feito naquele tempo. E o Brasil, meus irmãos, mostrou que os escravos, que um dia que foram a maioria, agora constituíam apenas 15% da total da população brasileira. O Brasil contou com a população naquele tempo de 9.930.478 pessoas, sendo dessas 1.510.806 escravos. E apenas 8.619.672 homens livres. Nesse tempo, o Brasil tinha essa população, e 15% era de escravos. Já em 1880, o declínio da escravidão se acentuou nos anos 80, quando aumentou o número de alforrias, documento que se dava para os negros, compravam a sua própria alforrias, outros compravam, e assim foi andando. Já em 1885, a assinatura da Lei Saraiva de Cotegipe, que é a lei do sexagenário, né? Que é uma lei, uma cópia mal feita do jubileu de Israel, né? Porque em Israel, quando se completava 50 anos de servidão, qualquer escravo ele tinha que ser livre, e qualquer dívida que tivesse era perdoada. Já no Brasil, eles fizeram uma cópia, usaram os escravos ainda por 10 anos, né? Então, quando completava 60 anos, eles eram livres. E aí, de que adiantava? Porque a pessoa não tinha força mais,
não tinha riqueza, não tinha bens nenhum, e era obrigado a fazer quase tipo o escravo da orelha furada, se submeter ao seu antigo dono. E em 1885 a 1888 veio um movimento abolicionista que ganhou grande impulso nas áreas cafeeiras, nas quais se concentrava quase um terço da população escrava do Império. E finalmente, em 13 de maio de 1888, veio aí então a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, como é conhecida até hoje. No Brasil, o regime de escravidão vigorou desde os primeiros anos e logo após o descobrimento do Brasil, até o dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel, ela assinou, utilizando uma caneta de ouro e pedras preciosas oferecida pelos abolicionistas, a Lei 3.353, mais conhecida como a Lei Áurea, libertando os escravos. A escravidão é um capítulo da história do Brasil, embora ela tenha sido abolida há 134 anos, não pode ser apagada e as suas consequências não podem ser ignoradas. A história nos permite a conhecer o passado e compreender o presente e pode nos ajudar a planejar o futuro. Então, nós conhecemos pelos livros muito bem o que é a escravidão. E isso foi a escravidão do Brasil, onde o Brasil escravizou um povo que eram livres. Eles pegavam as pessoas lá, colocavam no navio e traziam para o Brasil. E essas pessoas eram separadas dos seus parentes, colocadas junto com pessoas de outras línguas, de outro dialeto, para poder não se comunicar. Mas qual é a definição de escravidão, meus irmãos? A escravidão ela pode ser definida assim, como um sistema de trabalho no qual o indivíduo, o escravo, é propriedade do outro, podendo ser vendido, doado, emprestado, alugado, hipotecado, confiscado legalmente. O escravo não tem direito, não possui bens, não possui nada. Então ele não tem direitos de nada, mas pode ser castigado e punido. Isso é um escravo, ele não tinha direito a nada. Apesar de ter acontecido a abolição, hoje ainda vemos muitas pessoas escravas, em vários níveis. Nos níveis, meus irmãos, espiritual, intelectual, e até mesmo se submetendo a certas situações. Mas eu quero dizer nesta noite, mesmo que sejamos um escravo da orelha furada, mesmo que nós sejamos pessoas que sejam servos de Jesus, mas nós temos uma opção, se nós servimos a Ele ou não. Agora, aqueles que estão na mão de Satanás, eles não têm essa opção. Então, meus irmãos, em Israel havia esse costume das pessoas, quando se endividavam, de pagar a sua conta servindo a outra. Servindo a outra pessoa, podia ser um da sua nação mesmo. Nós lembramos de José, que foi vendido pelos seus irmãos. Lembramos também da mulher que tinha os seus filhos, que era mulher de um discípulo de Eliseu, que era viúva, que perdeu o seu marido e os seus credores vieram para levar os seus filhos. Assim tinha esse costume de servir até pagar a conta. Ou então, quando era em Israel, servia 6 anos, no 7º ano ele era livre. Ou então no ano do jubileu, ele era liberado. Acontecia isso, meus irmãos. E no sexto ano ele era, no 7º ele era livre. E no tocante ao texto que nós lemos aqui agora, nós sabemos que o judeu, eles poderiam ser servo em circunstância diversa, como já disse. E a lei de Moisés dizia que eles poderiam servir por 6 anos, depois ser livre.
E se ele entrasse com sua família, quando ele saía com a sua família. Agora, se o seu senhor lhe desse uma esposa e ele tivesse filho com ela, quando ele saísse, ele tinha que sair sozinho. Porque a serva, ou seja, a esposa, era do seu senhor. E em muitos casos, eles não queriam ir embora, porque eles tinham seus filhos. E por amor à sua família e amor ao seu senhor, eles diziam: eu não quero ir, eu não quero sair forro, eu não quero sair livre. E o que acontecia, meus irmãos? A Bíblia diz, como nós lemos, ia diante do juiz, ele e o seu senhor. Chegava lá, sentava e dizia assim: olha, juiz, esse escravo, ele me serve há 6 anos. Chegou o tempo dele ser livre e ele disse que não quer ir embora. Ele quer continuar me servindo. Aí o juiz dizia: então é isso que vocês querem? Ele quer? É. Então assim será feito. Então ele saía lá por um corredor, ia para a porta e pegava uma suvela. Suvela, meus irmãos, é um instrumento pontiagudo. E ele é cônico. E pegava aquela suvela, colocava no portal ou na parede assim, e pegava a orelha dele e furava. E ficava um furo grande. Por isso que eu queria mostrar a foto que não deu para vocês verem. Ficava um furo grande, meus irmãos. E ali por onde ele andava, ele era conhecido como escravo da orelha furada. Era um escravo que não quis ir embora. É um escravo que quis servir o Senhor por amor. É um escravo que a partir daquele momento ele não ia ganhar nada. Ele ia apenas viver e servir o seu Senhor por amor. Esse era o escravo da orelha furada. Porém havia a possibilidade de ele afeiçoar o seu Senhor. Então isso pode parecer paradoxal, incompreensível, mas no Antigo Testamento isso acontecia. Isso acontecia porque ele não queria sair da casa do seu Senhor. Eu lembro, meus irmãos, em Gênesis capítulos 15, versículo 2 e 3, que Eliezer era um escravo de Abraão. E Abraão diz assim: vou morrer, Senhor, e eu não terei descendente. Aquele que foi nascido na minha casa, ele ganhará, ele receberá toda a minha herança, porque eu não tenho filho. Então quer dizer, esse Eliezer tinha sido nascido na casa dele. Ou seja, quem sabe até o seu pai teve que ir embora, mas ele ficou. E ele servia a Abraão. É tão tanto que nós vemos no capítulo 24 de Gênesis. Era um homem de tanta confiança que Abraão mandou ele buscar a noiva para Isaac, seu filho. Ele foi buscar, ele fez todo um ritual, foi buscar. E alguns pregam a busca de Eliezer, buscando Rebeca e trazendo a Isaac. Eles comparam com a noiva encontrando com Jesus, a igreja encontrando-se com Jesus, e ele fazendo o papel do Espírito Santo, guiando a noiva. Então o servo, ele deveria demonstrar sua vontade naquele momento, diante do juiz. Não, eu não quero ir embora. Você tem certeza? Eu tenho. Eu não quero. Eu quero servir o meu Senhor. Então essa sovela fazia este buraco na sua orelha. E esse servo em hebraico era chamado Eved Nitzah, o servo da orelha furada. E aí eu e você somos isso? Então ele permanece em serviço voluntário, o seu amo, até que esse morra ou aconteça o ano do jubileu. O jubileu na antiguidade, lá nos Hebreus, era mais uma solenidade pública. Na nação hebraica, era uma celebração que cada 50 anos, quando as dívidas elas eram perdoadas e os escravos, eles eram libertados. Eles só saíam da vida dali se fosse dessa forma. Ou então quando morresse.
Quando terminou de falar o juiz, então eles saíam e voltavam para casa. E ele servia pelo resto da sua vida ao seu senhor. Então o objeto que era usado era essa suvela. E era usado na sua orelha. E ele tinha aquele buraco como marca, lembrando. Hoje nós também, meus irmãos, podemos ser tidos como esse escravo, que hoje nós não servimos mais Deus por medo. Nós não servimos o Senhor mais por interesse, mas nós servimos porque nós o amamos. Nós servimos o Senhor porque nós amamos a Ele. E nesse estilo de escravo, meus irmãos, nós encontramos uma identidade bem próxima do nosso relacionamento com o Senhor. Um escravo eterno. Logo na abertura da epístola de Filipenses, Paulo ele substitui o termo apóstolo, comumente usada nas demais epístolas, pela palavra servo. Ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Neste texto, Paulo utiliza mais uma palavra grega para o termo servo, que é a palavra doulos, que é uma palavra usada para esse tipo de escravos. E em inglês esta palavra ela tem um sentido mais profundo. Nós descobrimos que esta palavra ela quer dizer o escravo da orelha furada. Êxodo 21:6. Então esse era o escravo da orelha furada. Paulo traz para mim e para você esse entendimento. Entendimento que nós hoje nós somos servo. E ele pretendia dizer que estava acorrentado a Jesus para sempre. Mesmo que fosse pelos laços da cruz, ou seja, pelos laços de seus sofrimentos. O escravo, mesmo que ele continuasse servindo, fazendo o mesmo serviço, mas ele tinha o amor pelo seu Senhor. Eu não quero ir embora, eu quero ficar, eu quero continuar servindo, eu quero ser esse escravo da orelha furada. Ele dizia. Ele não podia ser diferente. Naquela altura, meus irmãos, segundo alguns relatos históricos, Paulo encontrava-se acorrentado no sistema de esgoto da cidade de Filipos. Olhando para este fato, eu vejo o servo inteiramente rendido, prostrado, que não consegue enxergar outro horizonte além do quintal do seu Senhor. Paulo ele foi preso, e nós acompanhamos naqueles dias que estudamos o Atos. E ele teve muito tempo preso. E teve uns momentos que ele teve preso que era um lugar muito difícil. Nem por isso ele negou a Jesus em momento nenhum, meus irmãos. Ele continuou servindo. E mesmo que ele estivesse naquela prisão tão fedida, tão difícil de estar ali, ele era como aquele escravo. Ele estava acorrentado. E ele olhava para aquele lugar, assim como aquele escravo também, que quando eles tinham que furar a orelha deles, eles saíam para o corredor, e aquilo era para tornar também aquele ato público, e ele vê o quintal do seu Senhor. Aqui também Paulo estava assim, mesmo ele vendo, ele não saía disso, ele não fugia, porque ele sabia que ele amava o seu Senhor. É interessante a tradução utilizada pela edição revista e corrigida da Sociedade Bíblica Brasileira, o Salmo 40 e versículo 6. Põe aí para nós, irmão André, onde nós vamos ver que essa versão, ela traz um entendimento muito claro, onde Davi ele diz que ele diz assim. Aqui diz assim, essa tradução: sacrifício e oferta não quiseste, não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocausto e oferta pelos pecados não exigiste.
Essa tradução diz aqui, essa que eu estou falando, diz assim: as minhas orelhas furaste. Como podemos entender isso, irmão? O Senhor furou as nossas orelhas, fisicamente? Não, trata-se de uma referência a este texto de 21:6 de Êxodo, conhecido como a lei do servo da orelha furada. Ela estabelecia que caso o escravo amasse o seu senhor e não quisesse deixar liberto a sua casa, ele afirmaria esse contrato, ou seja, esse ato diante dos juízes. É uma alusão ao Evangelho. Deus fura nossas orelhas e faz com que sejamos seus servos, movidos não pela obrigação ou medo, mas pelo amor e gratidão a Ele. Nós não somos obrigados a servir a Deus. Nós não somos obrigados a estar com Ele. Mas se nós temos o amor por Deus, esse amor pelo Senhor, certamente nós o serviremos. Tem uma história, meus irmãos, duas histórias que eu quero contar. Uma de uma senhora nesses países que os cristãos são perseguidos. E ali o pastor chamou para todo mundo fazer uma oferta, porque eles queriam construir a igreja. E se viu, ele observou que tinha uma senhorinha triste de lado ali, e ela não foi lá. Mas no dia de trazer a oferta, aquela senhorinha deu a maior oferta que tinha ali. E chamou a atenção do pastor, e o pastor chamou ela em particular e disse: irmã, eu vejo que a senhora é só, a senhora é viúva, e como que a senhora arrumou tanto dinheiro para dar essa oferta? Ela disse: pastor, eu não tinha dinheiro realmente, eu não tinha condição, não tenho ninguém que poderia me ajudar, mas eu decidi vender-me como escravo para poder dar a oferta, porque mesmo sendo escrava, eu sei que a minha alma, o meu espírito estará livre, e sei que a igreja, a casa do Senhor será construída. Então é algo que nos chama a atenção, meus irmãos, faz-nos refletir. Ela fez como esse escravo da orelha furada. Ela sabia mesmo que dessa forma ela estaria livre. Outra história: havia um escravo que nasceu escravo, e ele foi vendido várias vezes, e ele brigava, ele fugia, e um certo dia um homem o comprou em uma feira. Chegou em casa, lavou os pés dele, enxugou, sarou suas feridas e disse para ele: eu comprei você para estar comigo na minha casa, mas se você não quiser, você pode ir embora. E diz que aquele homem caiu no chão chorando e dizendo: não me peça para fazer isso, nunca ninguém me amou tanto, eu não quero ir embora, eu quero servir o Senhor. Então aquele homem, aquele escravo decidiu a servir aquele Senhor. Será se nós temos esse sentimento também com Jesus? Somos de Jesus por criação, mas também somos dele por redenção. Ele nos comprou pelo seu sangue, ele nos chamou e nos salvou e nos libertou. E ele diz para nós nesta noite também que ele quer ser o nosso amigo. Ele nos comprou e quer que nós sirvamos a ele por amor e não mais por medo, não por obrigação,
mas que sejamos pessoas movidas por amor, assim como esse escravo, ele entendeu. E foi isso que Deus fez por nós, ele furou as nossas orelhas. 2 Coríntios 5,15 diz assim: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por ele, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Foi para isso que Jesus nos chamou, meus irmãos. Ele morreu por nós. Capítulo 1, versículo 12 de João diz também algo interessante. Porque ele nos chamou, nos comprou como escravo, como servo. Nos chamou para ser amigos. E disse: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. Mas em João 1,12 diz que: e todos quantos lhe receberam, foi dado-lhe o direito de serem chamados e feitos filhos de Deus. Há uma escalada na nossa vida, que nos tornamos servos, servos da orelha furada. E quando nós entendemos isso, ele nos chama para ser seu amigo. Mas quando nós entendemos isso, ele nos chama não só apenas de amigo, mas também de filhos. Ele diz que o escravo, ele não tem as regalias que um filho tem em casa. Lá em casa o Júnior, ele, às vezes a gente briga com ele, porque às vezes exagera. Mas ele abre a geladeira, ele pega as coisas, ele come. Às vezes a gente vai até procurar, não tem mais, né? Mas ele tem liberdade, ele é filho, né? Agora outra pessoa, um empregado ou qualquer outra pessoa, não tem essa liberdade de chegar na minha cama e da minha esposa e deitar. Ele tem essa liberdade. A minha filha também, ela tinha essa liberdade. Ela dizia que gostava, porque a nossa cama era mais macia. E ele também deita. E ontem mesmo ele queria negociar que nós fosse dormir na outra cama e ele dormir na nossa cama. Olha a ousadia. Então, essa pessoa não tem tanta liberdade, mas o filho sim, é o que Jesus está dizendo. Eu comprei vocês. Vocês são escravos, mas agora, se vocês quiserem, vocês se tornarão meus amigos. Mas se vocês quiserem, vocês se tornarão também meus filhos. Então nós não temos mais restrição na casa do Pai. Nós não temos mais restrição no reino de Deus. Nós não temos mais nada que nos separa do nosso Senhor. E devemos entender isso e viver isso, meus irmãos. Porque agora Ele morreu para que nós vivamos para Ele. O caráter de servo é uma característica de Deus, que busca através do seu Espírito imprimir em nós. Se você quer ser um discípulo, um seguidor de Cristo e manifestar a sua glória nessa terra, deve entender que uma das suas maiores marcas é essa. Quando ele esteve aqui, o serviço, Jesus serviu, ele disse assim: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar vida pelo mundo. Então, pois ele mesmo, meus irmãos, veio para servir e não ser servido. Essa semana, eu conversando com alguém, ela falando assim, que ia sair da igreja, porque na igreja dele lá, o pastor era muito estrela. As pessoas não podiam conversar com ele. Não tem como conversar, ele não tem tempo, e ele não dispensa esse tempo. E hoje é o que se vê muito, as pessoas não entenderam que servir a Jesus, já está dizendo, é servir, é serviço. E tem pessoas que tomam a glória de Deus e quer ser servido, é estrela. Eu não estou dizendo que quando Deus quer exaltar alguém, Ele não exalta, exalta sim.
mas devemos entender que somos serviçais do Senhor. Nós servimos ao Senhor, e se nós entendermos isso, nós estaremos cumprindo aquilo que Ele quer que nós venhamos cumprir. Então Ele mesmo não veio servir. Ele disse que Ele não veio ser servido, mas veio servir. E nós vemos quando Ele aponta isso e mostra isso, quando Ele lava os pés dos discípulos. Ele toma o lugar do escravo, porque esse serviço era do escravo. Você chegar em um lugar, numa casa, tinha um escravo ali pronto para isso, com uma toalha e uma vasilha com água. E ali as pessoas iam chegando, ele ia lavando o pé de um por um e enxugando. E naquele momento Jesus, quando chega na casa de alguém, ele toma o lugar do escravo. E ele começa a lavar os pés do discípulo e a enxugar. E naquele momento Pedro disse: Senhor, não faça isso comigo, não faça isso não. E Jesus disse: Pedro, se eu não fizer isso com você, você não vai ter parte comigo no reino. Então, meus irmãos, se nós não entendermos isso, nós não teremos parte no reino de Deus. Se não entendermos essa questão do servir, do serviço. Ah, pastor, hoje é muito difícil. É verdade. Nem todo mundo a gente pode confiar. Nem todo mundo a gente pode fazer. Igual a pastora estava falando. Fizemos isso, aquilo outro. Na realidade, a nossa expectativa não pode estar nas pessoas. A nossa expectativa do que nós fazemos não tem que estar em coisas, em receber algo de volta. Aquele senhor do escravo disse assim: eu comprei você para você, se você quiser me servir mais como um amigo, mas se você quiser ir embora, você pode, na hora que você quiser. Está aqui a alforria. Ele disse: não me faça isso não, chorando. Nunca ninguém me amou assim. Quando nós fazemos para o reino, para o Senhor, para a igreja, nós temos que fazer assim, sabendo que nós estamos agradando primeiramente o Senhor, fazendo aquilo que o Senhor requer de nós. Servir sem olhar a quem e sem olhar o que nós vamos receber. Quando Jesus veio para morrer por mim, por você, por nós, a Bíblia diz que nós não tínhamos nada que chamasse a atenção dele. Éramos pecadores, não tínhamos nenhum ato de justiça. E a Bíblia diz, usando Isaías, Deus usando Isaías, diz que os nossos atos de justiça são como os trapos velhos, panos velhos. Ou seja, nossos atos de justiça não chamam a atenção de Deus por si só, mas devemos entender que é quando nós entendemos que não somos nada, não temos nada, não fazemos nada, aí Deus nos usa. Paulo, Deus disse para Paulo, o Senhor disse para ele, diz quando Paulo disse que ele tinha uma espinho na sua carne, e ele pediu por 2 vezes, e o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. A graça do Senhor é que nos basta. Então, infelizmente, muitos irmãos começaram os seus ministérios como servos excelentes, e ao longo que cresceram um pouco, se esqueceram dessas características básicas e fundamental do caráter de Deus. O serviço aumenta à medida que nós diminuímos, porque isso importa que ele cresça e eu diminua. Palavra de João Batista a respeito de Jesus. Quando alguém chegou para ele e disse assim: João, o senhor não está preocupado não? Esse novo mestre aí que chegou agora está levando todo mundo, até os nossos discípulos estão indo com ele.
O senhor não vai fazer nada não, o senhor não vai fazer uma campanha, o senhor não vai colocar na mídia, o senhor não vai fazer algo para poder chamar a atenção das pessoas. E João disse: olha, importa que ele cresça e que eu diminua. João nos dá esta lição. João sabia, meus irmãos, que ele era apenas o amigo do noivo. Ele não era o noivo. Nós somos amigos do noivo. Como é que nós estamos cuidando da noiva? O noivo veio, deixou a noiva e disse que vem buscar a noiva. Como é que nós estamos cuidando dessa noiva? Quando ele chegar, como encontrará essa noiva? Será se nós estamos tirando proveito dessa noiva, igreja? Será se nós estamos tratando mal a sua noiva? Como é que quando o Senhor chegar, como é que ele vai encontrar essa noiva? Todo crente deve ter prazer em declarar que é um servo de Deus. Mas nem todos, meus irmãos, refletem o privilégio que isto encerra, na importância que isso confere e na responsabilidade que isso significa. Muita gente não entende isso. As pessoas têm uma visão distorcida de igreja. Primeiramente, as pessoas pensam que o templo é a igreja, e a gente fala erradamente todos os dias que isso é uma igreja. Mas o templo não é a igreja, é apenas o lugar de nós nos reunimos. Segundo, que a igreja é apenas uma organização e que se encerra por isso mesmo. A igreja, ela não é apenas uma organização, mas ela é um organismo vivo. É algo que Jesus criou e deixou aqui, esperando que nós mantêssemos aquilo que Ele, a princípio, criou. A igreja, ela não seria apenas para conquistar riquezas, conquistar locais. Não. Era para conquistar vidas. Onde chegar, mudar as vidas. O próprio Evangelho de Jesus, ele é tríplice: salvação, cura e libertação, que nós podemos dizer a salvação também. E hoje o Evangelho se tornou um negócio. O Evangelho se tornou, em muitos momentos, um meio de vida, cabide de emprego, enquanto que Jesus vê a igreja diferente. E nós, como os bons servos, bons despenseiros, nós não podemos perder essa visão. Nós não podemos, irmãos, perder isso, porque será requerido de nós em um certo momento. A imensurável importância do crente em ser servo de Deus destaca-se em considerarmos o fato de que Cristo ser chamado de servo. 42:1 de Isaías 52:13 e Filipenses 2:7, que diz que ele se humilhou na posição de servo até o seu último momento de dar a sua vida. Precisamos contemplar, meus irmãos, a vida e o trabalho de Jesus como servo modelo. Quanto à responsabilidade do crente como servo de Deus, está sua obediência irrestrita à vontade do Senhor. Eu faço o que eu quero, eu viajo quando quero, eu compro o que eu quero, eu desfruto do que eu quero, eu faço o que eu quero. E a Bíblia diz que a nossa vontade, ela deve estar restritamente na mão do Senhor. Ah, pastor, não devo viajar? Deve, como pode também.
Não devo comprar uma casa? Deve. Mas o que eu quero dizer é que aqui, quando nós fazemos algo, qualquer coisa seja para a glória de Deus, nós devemos consultá-lo. Muitas das vezes nós nos damos mal, por quê? Porque nós fazemos de nós mesmos. Queremos seguir os nossos próprios pensamentos e saber que Jesus tem uma visão e não uma divisão. Jesus tem uma visão. Divisão, Jesus não tem, porque duas visões é divisão. A gente tem que entender que Jesus, Ele quer que nós andemos nos seus preceitos, que nós andemos na sua vontade. E se a sua noiva, a sua igreja, ela tem um preceito, devemos viver nele também. Cada ministério tem a sua maneira de ser. Cada igreja tem a sua maneira de ser. Cada movimento tem a sua maneira de ser. Até mesmo as manifestações que estão acontecendo no nosso país têm a sua maneira de ser. As pessoas estavam sorrindo ali, comemorando, e alguém veio lá e chamou a atenção de alguém porque estava dessa forma. Mandou fechar a cara, ficar triste, não fazer graça, porque é a sua maneira. E qual é a maneira da igreja? A nossa igreja, ela está passando por uma transição de direção, humanamente falando. E temos aprendido nesses dias muito. Temos aprendido muito, e nós temos que entender que com essa mudança, como diz, eu não sei se é Bíblia, eu nunca encontrei, não lembro de ter lido isso, mas se fala muito no meio evangélico. Mudou-se o profeta, ou seja, o sacerdote, muda-se a lei. Mudou-se a nossa liderança. Vai mudar tudo? Não, mas vai melhorar, e nós vamos andar dentro daquilo que a igreja tem que ser. A igreja Casa da Bênção. Porque foi falado, na segunda passada até, estava sendo falado, foi quarta-feira, passamos amanhã lá, tivemos um almoço com o apóstolo Jair, e falando a respeito das questões da igreja. E ali nós vimos que realmente as coisas, elas têm que mudar, e elas vão mudar. Porque muitas das vezes a igreja, ela, quando ela começou, a nossa igreja Casa da Bênção, aqui mesmo, eu acredito que a irmã Rosemary conhece o tempo quando a igreja começou, né? Aqui, ela acompanhou uma boa parte, irmã Romana, Gabriela um pouco, né? Era uma igreja que cresceu rápido, crescia rápido, era um movimento. E a Casa da Bênção se considerava, nós somos bons porque nós crescemos rápido. As batistas, elas são frias, elas não vão crescer, nós vamos crescer. Passou-se os anos, irmãos, a batista continua a mesma e crescendo. E nós, por quê? Porque nós abraçamos tudo que nós vemos, abraçamos tudo que tem por aí, e nós não firmamos uma identidade. Talvez essas palavras são maçantes, essas palavras que eu estou trazendo esses dias, mas é uma palavra para nos trazer um entendimento e um alinhamento. Então nós temos que entender, meus irmãos, que a nossa igreja, ela tem o seu valor. A nossa igreja, Deus nos chamou aqui porque ela tem o seu valor. Deus tem um propósito nas nossas vidas. E nós não podemos ser um movimento, só um movimento. E foi falado lá naquele dia que trouxeram o exemplo de dois grandes evangelistas, John Wesley e Whitefield. Diz que o Whitefield ia para os hospitais, para os sepulcros, ou seja, para os sepultamentos, para poder orar e ressuscitar as pessoas. Era um homem que pregava e acontecia de multidões estar ali e vir para ouvi-lo. Já havia um homem chamado John Wesley,
que ele não era um pregador dessa forma, mas ele criou as salas de estudos. Aí no final da vida dos dois, quando John Wesley morreu, quem foi dar a palavra no culto fúnebre? Whitefield. E ele mesmo fala: olha, John Wesley fez mais do que eu, porque eu era um homem de movimento e não ensinei as pessoas. Estou praticamente só, mas ele deixou um legado. Até hoje a igreja metodista está aí, porque é um movimento de onde surgiu a igreja metodista, foi lá de John Wesley. Então, meus irmãos, movimentos vêm e vão, mas a palavra ela permanece. Quando nós aprendemos pela palavra, nós nos firmamos. O vento vem, os problemas vêm, mas nós continuamos firmes. Agora vem moda, vem movimento e vai. E aqueles que andam atrás de movimentos, eu digo assim, de doutrinas, e até mesmo porque um cantor fulano tal está lá e eu tenho que ir. Quantos cantores, irmão, desses aí arrastavam multidões e pregadores, e hoje está uma vergonha, desviado, pecando, casou não sei quantas mil vezes, é um exagero, né? 1000 vezes, né? Mas várias vezes. Pastores que falam que mas seguir pela palavra, ser um crente bereano. Eu tenho falado isso aqui. Por que bereano? Bereano era um pessoal de Bereia, quando o apóstolo Paulo foi pregar lá onde eles. A Bíblia diz, meus irmãos, que era Paulo pregando e eles, na Bíblia, conferindo. A gente não pode engolir qualquer coisa. A gente não pode engolir essas coisas que estão aí. Vamos nos basear na palavra. Se nós nos basearmos na palavra, irmãos, estaremos firmes em Cristo. E até porque a gente tem que entender, eu não estou sendo aqui um pessimista, porque as coisas podem mudar. As coisas podem mudar no nosso país. Os crentes do passado, eles morreram por Cristo. E hoje nós falando lá em casa, eu e minha esposa, sobre isso. Os crentes de hoje não conseguem, irmão, nem viver por si mesmo. Nem viver não conseguem. Imagine morrer. Se vier uma perseguição na igreja, poucos vão continuar firmes. Mas se estivermos firmes na palavra, no seu espírito, revestido de poder, certamente o mal virá, mas nós continuaremos firmes. Então é isso, meu irmão. Então, além disso, para terminar, para finalizar aqui. Então, servindo, precisamos contemplar a vida e o trabalho de Jesus como servo. Não servindo apenas de vista, para agradar a homens. Efésios 6,6 diz isso. Não servindo de vista para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Aquela história de o noivo foi embora, ele virá. Nós não podemos servir a Jesus, ou a igreja, ou os irmãos só, ou a liderança só de frente. Quando estamos próximo deles, saiu, nós vamos mudar? Não, não podemos. Porque o caráter
equilibrado de um homem de Deus, espera-se que ele seja fiel em qualquer momento. Quando eu falo homem, mulher, criança, jovem, velho, o Senhor espera de nós nesse versículo que sejamos homens, que não sirva só na vista, para agradar. Ah não, pastor, é isso mesmo, tal. A resposta é outra coisa. Eu, com minha liderança, ah não, apóstolo, é isso mesmo. Aí nas costas eu sou um traidor. Eu não sirvo para estar nesse exército. Os exércitos que as pessoas, eles desertam, meus irmãos, eles não querem ele mais, eles prendem. E nós devemos ser pessoas fiéis. Que Deus nos abençoe, que venhamos entender o verdadeiro significado de estarmos dispostos ou à disposição de Deus para a promoção do seu reino aqui na terra. Ele conta comigo, com você. Filipenses, 1 Coríntios 4:2 diz assim: além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. O que é despenseiro? Quem é o despenseiro? É aquele que cuida da dispensa. A dispensa é o quê? É onde se guarda algo, mantimento. Mantimento se guarda na dispensa. É o almoxerifado, ou fato, sei lá. Que ali tem a chave, chegou alguém, abre, entrega e cuida. Nós somos dispenseiro da palavra. Nós somos dispenseiro do reino de Deus. Qual é o produto que nós guardamos? É a palavra, é a verdade. E além disso, requer-se desses dispenseiros que cada um seja achado fiel, porque o Senhor virá, voltará. Que nós sejamos achados homens fiéis, mulheres fiéis. No Senhor voltar, nós estejamos fiéis, e o Senhor vai dizer para nós: está feito, bom e fiel servo. Entra para o gozo do teu Senhor, está preparado desde a eternidade. Então seremos recebidos pelo Senhor. Então, quando nós somos fiéis, então eu e você somos um escravo, um servo da orelha furada, mas somos filhos e somos amigos do Senhor. E se nós somos o amigo, nós vamos entender que Ele espera de nós muito mais. Então, a questão escravagista no Brasil foi grande, e sempre existiu essa questão de escravo. Mesmo nos tempos de Abraão, antes do tempo de Abraão, de Moisés, existia. E hoje nós não precisamos furar a orelha, carregar umas correntes, mas isso está no nosso coração, na nossa vida, no nosso entendimento. Nós entendemos que nós somos este servo da orelha furada. Fique sobre os seus pés. Gostaria que a pastora fizesse essa oração novamente, que nós possamos orar junto com ela, declarando que nós entendemos essa palavra, que nós vamos viver essa verdade em nome de Jesus. Amala sai que ba nasci canto e balaias. Fechamos os nossos olhos, igreja do Senhor. Ouvimos uma palavra forte que veio diretamente do trono de Deus para nossas vidas. Oi, tchê, menegala, suri, manda série, rabacho, que paz, demandai. E ela sube, nega, ela sai, quente, e encho, mandala, raicho, façai.
Que a igreja do Senhor possa buscar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que esta igreja possa buscar o Senhor cada vez mais. Nós somos servos, escravos da orelha furada. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Que possamos estarmos preparados para o arrebatamento da igreja, Senhor. Que possamos estarmos preparados, Senhor, para a tua vinda. Ai, que mene que semenamaia, choremanaia. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. E nós amamos a tua palavra. Tira de nós todo medo, Pai querido, que nós possamos estarmos preparados para aquilo que o Senhor tiver preparado para cada um de nós, para nós resistirmos os dias maus, os dias difíceis nessa terra, Senhor. Que nós possamos amar muito mais a tua palavra, amarmos muito mais o céu, almejarmos muito mais o céu, querermos morarmos muito mais no céu do que estar nessa terra, Senhor, que não tem mais nada para nós. Oh, riba lama siremedegai chomenahai, rei que negacebe nemanaia. Espírito Santo de Deus, entra no coração dessas pessoas que estão aqui, que ouviram a tua palavra, aqueles que estão lá do outro lado, que ouviram a tua palavra, entra no coração de cada um agora, Senhor amado. Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo, concede os dons espirituais para essa pessoa. Rabamamamachoque para séria, da Pairamandoquemenachaya, espírito de intrepidez, de ousadia, de autoridade, de poder, de unção na vida dessas pessoas. Desperta elas para buscar o Senhor em oração. Meu Pai, desperta a tua igreja para orar, desperta a tua igreja para jejuar, desperta a tua igreja para acordar do sono da indolência, buscar o Senhor em oração, porque é orando que Ele vai receber a bênção, é orando que Ele vai ser forte, é orando que Ele vai resistir os dias maus, é orando que Ele não vai ter medo, é orando que o mal vai embora, é orando que Ele vai receber de ti muito mais. Oh, Calemada Surianda Labaraia, desperta a tua igreja, Senhor, desperta esta igreja que o Senhor colocou na nossa, Pai, responsabilidade. Desperta aqueles que não estão aqui, desperta aqueles que estão aqui hoje, desperta para orar, Senhor, para buscar o Senhor, porque eu sei, meu Pai, que orando, Pai, que eles vão receber algo de ti, é orando que o Senhor vai falar com eles, é orando que o Senhor vai tocar na vida deles, e eles vão sentir algo forte na vida deles, tremendamente do céu para o coração deles, Pai. Oh, mandagarabassuri enderamanaia, rica labassuri micanturi manaia. Levanta homens, levanta mulheres fortes, determinado, cheio do Espírito Santo, agraciado com a tua graça, com a tua unção, Senhor, para fazer uma grande obra nesses últimos dias da igreja na terra, Senhor. Meu Pai querido, que o Senhor cresça, que nós diminuamos, que não possamos olhar para o nosso umbigo, Pai querido, mas olhar para o céu de glória e saber que o Senhor existe, que o Senhor é poderoso na guerra e que o Senhor está alistando o teu exército para a guerra. Oh, remanda siriendera manacheri canta. A igreja, assim diz o Senhor, desperta nesses últimos dias. A igreja, desperta, minha igreja, desperta agora. Acorda do sono da indolência. Oh, não olhe para você mesmo, olhe para o céu. Eu tenho para ti grandes coisas. Recebe a minha graça, a minha paz sobre a tua vida, e você verá a glória, minha glória, sobre ti e sobre os teus. Remadariana Rabassúria.
Rica la bassirianda la masséria. Rica la bassiricanta remanasséria. Rama da canta la manaia. Entrega o teu coração ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Se deleita diante dele. Busca ele mais e mais e mais vezes. Aleluia. Leia a palavra do Senhor. Coma a palavra do Senhor. Guarda a palavra do Senhor no teu coração. Aleluia. Para que você possa pregar esta palavra para aqueles que estão precisando. Oh, canta lama séria. Aleluia. Abençoa a tua obra, Senhor, neste lugar. Cresce ela, Pai querido. Chegou o tempo, Pai. Cresce a tua obra, Senhor. Salva a vida, liberta a vida. Liberta os drogados. Liberta os aqueles que estão cheios de embriaguez, de álcool. Liberta, meu Pai querido, os mendigos lá da rua. Traga para a tua casa os necessitados, Senhor. Usa cada um de nós para esta grande obra, neste dia, neste lugar, Senhor, e faz a obra grande e poderosa, em nome de Jesus. Amém? As palmas lindas louvam o Senhor. Deus está neste lugar. Aleluias, meus irmãos, glórias a Deus. Quem quer receber oração neste momento, continue de pé. Eu vou orar por vocês. Em nome de Jesus. Aleluia.